gigantes, gigantas e tudo que tem no meio desse espectro. Tô aqui com o Hélio e com o novo participante do canal, Matheus, para falar sobre Frankenstein. Sim, tem mais um Frankenstein, dessa vez a versão do Guilherme Del Toro, que quem tem alguma familiaridade com ele sabe que estava chegando esse momento. Não tinha como esse cara não fazer uma adaptação do Frankenstein, que é aquela história que todo mundo conhece ou pensa que conhece, mas até por via das dúvidas eu vou pedir para o Hélio sumarizar a narrativa deste épico de 2 horas e meia. Então, a história do Frankenstein é basicamente a seguinte, né? Tem um grupo de marinheiros no mar que está preso ali num navio no meio do gelo, e aí eventualmente eles veem uma explosão e perto dessa explosão tem um corpo. Eles resgatam esse corpo, e aí esse rapaz, enquanto está sendo resgatado, vem um monstro atrás dele, tenta pegar ele de volta, fala, eu quero esse cara, quero o Vitor, o nome desse rapaz é Vitor, e eles meio que matam o monstro, ele não mata o monstro, mas fica dando tiro, eventualmente quebram o gelo e o monstro meio que se afoga, e nisso eles conseguem levar o corpo desse rapaz pro barco. Lá no barco, o rapaz começa a contar a história dele. Ele fala, na verdade, ele é um cientista, Victor Frankenstein, né, que é o nome dele, e ele é um cara que o pai dele era um médico, muito bolado das ideias, e desde pequeno ele começa a forçar ele a aprender sobre medicina, né? Sobre essas coisas assim. E eventualmente ele tem uma mãe que morre, e nesse momento ele chega à conclusão que ele fala o seguinte, fala, cara, agora eu quero aprender a criar vida, eu vou aprender para suportar a morte das pessoas, né? Não quero mais perder pessoas, então vou agora passar, não só salvar a vida, mas criar vida. O que é um problema e tudo mais, aí eventualmente ele começa esse processo, né? No meio desse processo ele encontra, quando ele está mais velho, um irmão dele que tinha uma grana fala, olha, ele está junto de um amigo dele ali, do cunhado dele, que fala, olha, eu vou pagar para você fazer o que você quiser, e ele se junta com esse cunhado e eles começam a fazer tentar recriar a vida. E aí eventualmente ele cria esse monstro, né? Consegue dar vida para ele, no meio desse caminho o cunhado dele morre e esse monstro vive, só que esse monstro ele tem um cérebro ali infantil, ele começa a querer criar esse monstro, só que ele não consegue entender aquele coisa meio de pai abusivo ali, e aí eventualmente ele chega à conclusão que aquele monstro ali não vai dar em nada, que aquele monstro é um perigo e que pode matar ele, porque até uma das mulheres que ele ama vê aquela situação e fala, cara, isso é um abuso que você está fazendo, isso tem vida aqui atrás. Ele fala, não, isso é só um objeto. E aí, eventualmente, ele explode tudo, bota fogo no castelo, só que o monstro sobrevive e ele meio que foge. E aí, eventualmente, esse monstro vai atrás dele, né? Esse monstro começa a aprender a viver e decide ir atrás dele para confrontar ele e pedir uma companhia, porque o monstro estava muito isolado. Então ele fala, olha, eu quero uma companheira, e o Victor fala, não, você é uma aberração, ele tá puto com aquele monstro. E aí ele fala que não vai dar nada, e começa a brigar com o monstro, nisso a mulher vem e fala, ah, meu Deus, você tá vivo, monstro. E aí o Victor mata a mulher. E aí o monstro fica puto, fala, agora eu vou te perseguir, vou te bater até o final. E aí passa o Victor, ele fugindo meio que do Victor, o Victor perseguindo ele, e eles batendo até que chega... dele. Não, o Victor tá perseguindo ele. É meio que um Tom e Jerry. Exatamente. Mas ao mesmo tempo tá fugindo dele, porque eu acho que ele tá fazendo... Ele quer morrer e matar. Exatamente. Porque eu acho que ele tá falando o seguinte, não, eu vou fugir e você vai tentar me matar, mas ao mesmo tempo eu vou sempre chegar e vou te bater pra você sofrer. Porque ele é imortal. O monstro é um fator imortal. regenerativo, ele é feito de cadáveres. E ele toma um tiro e volta tudo, fecha. Tudo, até no final ele pega uma dinamite, explode na cara dele e nada acontece, sacou? E ele fala, olha, se eu não morrer com essa dinamite que você tá me dando aqui, eu vou voltar e vou te bater, sacou? Então, assim, fica nesse quesito, assim. Que aí depois a gente pode até entrar só a relação de pai e filho ali nesse sentido. Mas aí a questão é, tipo, eventualmente esse monstro chega no navio, né? O final é quando eles se encontram no gelo, e ele chega nesse navio, e aí, quando ele chega no navio, o capitão que está cuidando do Victor, o monstro fala, ele te contou essa história, agora eu vou contar a minha. Aí ele conta toda a visão dele, e aí no final o Victor fala, cara, desculpa, eu errei, você é um ser que tinha liberdade, eu não consegui ver isso na minha ganância, eu peço perdão. O monstro perdoa ele, o capitão fala, esse monstro não é um monstro, é um ser. E aí ele libera ele, e nisso o monstro sai e salva o barco e anda sozinho no gelo. É isso, e aí tem uma epígrafe do Lord Byron falando alguma coisa profunda. Matheus, diga lá, qual é a sua opinião? O que você achou do filme Frankenstein de Guilherme Del Toro?
Cara, achei a narrativa comum, mas sempre com aquela estética de Guilherme Del Toro que faz a gente ter aquele conforto ao longo do filme. Sempre o vermelhão, assim, algumas cenas. É um filme bonito, mas com um enredo bem comum, assim. Não achei nada de grandioso, assim. Achei legal a divisão entre... Tá bom, nós tivemos um erro técnico aqui, ele vai voltar a falar. Continua. Beleza. Então, os arcos se complementam, a parte 1 e a parte 2. Achei legal que essa parte 1 e 2 não é a mesma história sobre pontos de vista diferentes. É uma história só, dividida em duas partes, assim. Achei que ficou bom pra... Acho que foi uma coisa, assim, gostosa de ver o filme dessa forma. Uhum. Ficou menos confuso, e eu particularmente curti bastante, assim. Uhum. Eu achei muito boa a parte onde ele começa, digamos assim, a aprender a ser um ser humano, com aquele senhorzinho lá Sim. da casa, e observando o senhorzinho com a neta dele, que era uma criança, e que, por mais que os dois fisicamente sejam diferentes, Sim. mas que mentalmente eles estavam no mesmo momento. De educação, E aí, aprender sobre a vida. viu ali o coleguinha aprendendo e acabou nessa Se mesma... alfabetizando pela fresta da madeira ali. E o homem cego que não vai julgar ele pela aparência, Exato. né? E acaba sendo o primeiro e o único amigo dele. Vírgula, né? Porque a nossa amiga Mia gosta. Neta da atriz brasileira Maria Gladys também gosta dele. Bom, a minha opinião é que eu acho que o maior problema desse filme é que acho que ele não sustenta a duração dele de 2 horas e meia. Eu acho que talvez o Guilherme Del Toro estivesse tão empenhado em fazer um épico e ser extremamente fiel ao material fonte, o livro da Mary Shelley, que ele não quis deixar nenhuma ponta solta e assim, E aí é engraçado, porque parece que eu sou um mega executivo assim, hollywoodiano falando, mas eu acho que esse filme se beneficiaria de perder um pouco do desenvolvimento do mundo e dos personagens em favor de pelo menos um ritmo que propelisse a trama melhor, porque eu acho que os picos deles são bons, no sentido que quando tá realmente engatilhando os momentos climáticos, seja no primeiro ato ou no segundo, eu acho que ele prende. Mas eu acho que ele leva muito tempo, por exemplo, entre, sabe, o Frankenstein crescendo, beleza, o Frankenstein é um cientista, não um monstro. E você entende que a relação, sabe, bem austera do pai dele com ele moldou a pessoa que ele é e tal. E isso tudo é importante, mas eu acho que é muito tempo. E aí você mostra a relação deles construindo com o irmão dele, com o cunhado dele, o Christoph Waltz, e... O cunhado dele, o tio da Elizabeth. E aí, meio que, sabe, a dinâmica social desse triângulo amoroso, assim por dizer, né? Porque ele gosta da noiva do irmão, e ele vai, mas eu acho que ele tem momentos que ele tem dificuldade em prender. Esses são os momentos que, sabe, eu tava menos imerso. Aí quando ele vai realmente ativar o monstro pela primeira vez, que não só tem esse drama do caramba é agora, como também o tio da mulher revela que ele quer a vida eterna, ele tá morrendo de sífilis e quer se transubstanciar no corpo. E aí fica um drama entre eles, e ao mesmo tempo que tá chovendo, tempestade, aí, sabe, o filme pega. Aí eu acho que o crescimento do Frankenstein, sabe, é dinâmico até tacar fogo na casa. E aí eu acho que, tipo, ele desacelera de novo, e por mais que eu ache interessante o Frankenstein aprendendo o monstro, droga, vai ser difícil isso. O monstro tentando, sabe, se relacionar com humanos, entender o mundo que ele... Eu acho que ele, sabe, ele não consegue ele não consegue estabelecer uma cadência que me mantenha ali o tempo todo. É quando ele começa a jornada de vingança contra o criador dele, eu acho que o filme dá uma guinada de novo, mas eu acho que ele é muito desigual e poderia ser mais curto, sabe? Tem filmes que são longos que você sente o peso e a paciência deles, mas que eu acho que tudo ali tem uma razão de ser. Outros que tem tanta coisa para falar que eles são longos e nem parece que são longos. E esse que eu acho que ele talvez estivesse muito apegado
a toda a visão dele e quisesse fazer uma parada que, sabe, não abrisse mão de nada que ele tinha concebido. E eu acho que o filme sofreu um pouco em termos de ritmo por causa disso, sabe? E, bom, você falou a parada narrativa, realmente, esse é o problema, né, de um livro clássico do fim do século XIX. Muitas das coisas que a gente tem como o clichê surgiu ali, né? E aí acho que cabe ao realizador, talvez, subverter. Ele tem a liberdade de não contar exatamente a mesma história. Ele acaba contando. E aí, o sentimentalismo, eu acho que ele ficou um pouco também, deixou a desejar, porque eu acho um conceito legal e tem momentos bons, tipo, filosóficos, narrativos sobre isso, mas eu acho que ele não conseguiu, e ele é um cara bom nisso, no Labirinto do Fauno, um filme muito tocante, até aquele Colina de Escarlate. Eu acho que nesse ele não conseguiu me fazer compadecer tanto, talvez por saber tudo o que ia acontecer, né? Mas aí ele fez, dobrou a aposta, você sabe, e ele não subverteu. E aí tem uns momentos assim que acho que são sacarinos demais pra mim, tipo, eu entendo a mulher se apaixonar, quer dizer, se empatizar com a situação dele, falar, isso que tá fazendo desumano. Mas daí é tipo, o grau de devoção que exibe, pô, toma um tiro sem querer ali do Victor e falou, pô, Deus me leva com você, e falou, você é uma criatura de luz linda. Se ela tivesse se encontrado no mundo ali da... eu acho que é um pouco... criatura. Tá, e quando ele perdoa o criador no final, eu entendo que o perdão é bom pra ele enquanto uma coisa terapêutica, você pode seguir adiante com a sua vida, mas ao mesmo tempo foi feito de um jeito muito... cara, você tentou o seu melhor, você foi um bom pai, deu um beijinho ali na testa, sabe? Acho que esse foi um passo além do melodrama. Ele podia ter sido um pouquinho mais, pô, você não vai ter a resolução perfeita que você quer. Você fez essa merda, agora você vai colher os frutos. Então, falando audiovisualmente, rapidamente, antes de passar pro Hélio, realmente, o Guilherme Del Toro tem todo aquele esmero. Ele é um filme visualmente cativante, ele tem essa coisa de fábula, né, a música, tudo que a gente está acostumado. Eu acho que faltou um pouco da catarse emocional, mas visualmente ele é um filme surpreendentemente violento também. Os efeitos estão ali entre algo bom e algo menos bom com esse uso do CGI. Mas, enfim, eu acho que poderia ser mais enxuto. Eu acho que a duração dele comprometeu a obra, embora os momentos bons sejam interessantes, e eu acho que também a dramaturgia é legal, assim, dentro daquela coisa menos comprometida com a realidade, com o realismo e mais com, sei lá, o teatral. Então, vamos lá, Hélio, dá essa solada aí. Não. Não é uma solada, assim, eu vou discordar um pouco de vocês, mas assim, a minha opinião é a seguinte, no geral eu gostei do filme, eu acho o filme bom. Eu acho até o que eu vou discordar de você é essa questão o filme com Longino, esqueci. Longo, não só longo ele que é a parada seguinte, apesar dele ser longo, e ele é longo, cara, vamos 2 horas e meia e parece que não tem 2 horas e meia, assim, tipo, eu assisti filmes pra mim que tinha, por exemplo, aquele assisti, sei lá, aquele filme lá, que a gente assistiu do italiano lá de terror. Tipo, é um filme de 1 hora e pouco. Esse filme eu achei que era um filme de 2 horas e meia. Mas eu tenho também, aí vai entrando numa outra questão, né? Eu tô assistindo esse filme num momento emocional da minha vida muito Frankenstein das ideias. Mas exatamente. Sua verdade. A minha questão é tipo, né? O Vitor lá é meu pai, eu sou Frankenstein, né? E eu perdi uma pessoa amorosa muito há pouco tempo. Então a história, ela condiz muito com a minha vida. Então eu tava interessado na narrativa. A questão eu acho que o Guilherme Del Toro, ele faz de uma maneira meio infantilizada a parada, sacou? Sim. Até as cenas de violência são às vezes até infantis, mas não mostra muito, tipo, tem os conceitos legais de quebrar ali a coisa, mas nunca mostra muito, é sempre no escuro, ele sempre... E aí o que joga um pouco o filme, ele não deixa o filme se elevar muito emocionalmente, não deixa o filme cair, porque ele tá sempre naquele lugar meio médio, confortável de assistir, que é legal, mas ao mesmo tempo não é tão tocante. Edificante. Vai por isso uma coisa mais sombria. Ele podia ser uma coisa. Ele me lembra, mas, por exemplo, eu vou comparar ele, talvez você discorda. Eu achei ele muito parecido, mas muito mais interessante que o Nosferatu, entendeu? Tipo, e eu achei que ele até é mais fácil de assistir. O Nosferatu tava ali, batendo cabeça. E ele já foi um filme que eu assisti de boa. Tudo bem que eu tô meio energético, mas eu assisti de boa. Realmente foi mais energético. Exatamente. For once. Foi o Frankenstein, foi meu hype. Aí, então assim,
no filme, na história em geral, assim, tipo, é um filme bobinho ali e tal, mas assim, ok, eu gostei, eu não achei que foi aquela coisa estupidamente entediante, eu achei que para 2 horas e meia ele passou rápido, sacou? A questão da mulher que você falou, que ela ceder muito ali, é que a minha ilusão ali é que ela vê um bebê ali, né? Ela tá apaixonada ali, aquilo ali é uma criança, ela não tá apaixonada amorosamente com aquilo, né? Aquilo ali é uma mãe que tá vendo um pai abusivo batendo numa criança e ela tá tipo, não, meu amor, você tá aqui. Ela tá tratando ele que nem um bebê, sacou? E aí ela é uma vítima desse lugar de violência, tipo, ela tá casando com um cara merda que ajudou a perpetuar essa parada, que é um cara que ela não ama, o outro cara é um cara abusador pra caralho, Que matou fica ela. tentando, que matou ela literalmente, e ela tá dentro... Tem um ataque de ciúme, né? Tá com fogo na porra toda. Mas tudo. Ele é um filho da puta do caralho, sacou? Tipo, e o irmão desse cara, e o cara também ela tá num lugar cheio só de homem que tá mandando em tudo, ela é uma pessoa... E aquilo ali é uma parada, a inocência realmente, é uma criança que tá sendo criada naquele mundo e ela quer sair daquela porra, sacou? Sim. Então quando ela toma um tiro, ela vai morrer ali, ela fala, cara, me leva embora. Tanto que até o irmão dele, quando ele fala, eu vou te salvar, ele fala, não, cara, você é um monstro, eu não quero estar perto de você, sacou? Isso é ela falando pro monstro, tipo, cara, eu não quero mais estar nesse ambiente tóxico pra caralho, sacou? Sim. Eu prefiro que você morra e me leve embora e a gente, sabe, toque a vida, porque tu é muito puro pra essa porra, sacou? Sai daqui, sacou? E aí eu acho que se desenvolve nisso, assim. E aí até também outra observação que eu tenho, que é essa questão da redenção, e aí vai ser uma coisa que você vai mediar muito, assim. É tipo os 11 anos de escravidão, que que me botaram os 11 anos, já me vendeu 11 anos de escravidão. Tá. Que é uma questão que, assim, o que é essa relação ali eu acho que é do Frankenstein e é uma relação do pai, assim, que eu acho que é uma relação que tem até, né, na minha família. É o seguinte, ele, né, criou um monstro que não é um monstro. Você olha, cara, tu tatuado assim, só que tipo, não, a gente tá aqui pra dar. Só que ao mesmo tempo, toda vez que você bater, eu vou bater de volta, sacou? Tá ligado? Não, mas já toda vez que você bater, eu vou bater de volta, porque, tipo, é o mesmo papo do... tudo em todo lugar ao mesmo tempo, blá, 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 sacou? Tipo, enquanto você quiser perpetuar um ciclo de violência, a gente tá aqui pra porrada, sacou? Sim. E aí me bate e vamos pra cima, sacou? No momento que entender, aí pode começar o processo de absorção. E até para pro próprio monstro, ele precisa daquilo, porque ele não tá fazendo aquilo pro pai, ele tá meio cagando pro pai de certa forma, entendeu? Tipo, ele tá falando, cara, assim, tá bom. O beijinho na testa foi... mas é porque é o pai do cara, sacou? Tipo, é isso, ele sabe, é isso, o pai, ele mas tá... mas o pai tá perpetuando o ciclo de abuso, tá ligado? O pai apanhou que nem ele tá batendo no filho, ele não consegue digerir o que ele tá fazendo, é essa transformação emocional que muitas vezes é proporcionada pela figura perder duas pernas. Pela figura da... Sim, não dá, não posso falar o nome. Ele sabe quem eu tô falando. Então é meio que por aí, assim. Então é essa história, eu acho que dessa criança ali, que tem vem de um pai conservador, um pai abusador, né? E encontra ali um amor na vida dela que não era uma parada que tinha, porque aquele pai, apesar de ter um amor, ele não consegue demonstrar daquela maneira, sacou? O amor pra ele é eficiência, né? Ele é... te preparar pro mundo. Ele é o LinkedIner da vida, né? O Frankenstein, né? Ele é o maior técnico da parada e joga a emoção fora, sacou? Tanto que o cara até pergunta, que é uma das perguntas geniais da parada, assim, tipo, pô, tu é um gênio, tu fez essa porra toda, tu conseguiu botar todos os órgãos, mas em qual órgão tá a alma? E ele fala, não me interessa, porque tipo, ele não tá ali, ele não tem empatia, aquilo, amor não entra no mundo dele. Ele é um cientificista da parada, sacou? Que é onde o fascismo, onde tudo se cresce na ciência pela ciência, assim, sacou? Tipo, então eu acho que é meio que isso, assim, eu acho que minha questão eu gostei do filme, eu gostei da narrativa, toca num lugar meu, né, a história é boa, é uma das, considerada, sei lá, a primeira história de ficção científica, eu acho. E ali na vanguarda do terror, do romance de terror. Né? Então não é um filme de terror, é um filme mais, né, de romance. E no geral ele é bem feitinho, assim, não tem muita reclamação, acho que o pace é ok, tem as suas bobeirinhas ali, mas é meio esperado, é um conto de fadas ali, sacou? É bem no estilo dele. Você conseguiu equilibrar esse final, fala. Você tinha tocado no ponto de vingança, eu não acredito que ele tenha ido numa busca pela vingança. Acho que ele foi numa busca. Quem? O monstro? O monstro. Ele não vai buscar vingança.
Não, o Max deu uma citada nisso, que ele Talvez foi lá até- buscar a vingança. Mas ele nunca foi. Não, ele foi. O monstro não foi buscar vingança. Então, eu acho que ele não foi. Não, ele não foi, pô. Ele falou literalmente. Eu vim aqui só procurar uma companheira. Eu não tenho... Ele poderia ter chegado e quebrado o pai. E ele Sim. fala, não, eu só vim buscar uma companheira, eu não quero, só vou te fazer um pedido. Ele tá fazendo um pedido, por favor. Ele não tá indo buscar vingança. E Então, na depois verdade- o pai mata a mulher e ele ainda foge. Ele fala, não vou, mas se você vier atrás de mim, eu vou te espancar, tá ligado? Tipo, me deixa quieto, sacou? Mas... Pode falar. Mas Pra continua. mim a tática é igual. Não, então, eu acho que essa busca meio proposital do monstro com o pai ali é um pouco de uma busca pelo autoconhecimento dele e também, por mais bizarro que pareça, por uma tentativa de proximidade do pai, de alguma forma, mesmo que seja Tá, de uma isso sim. forma Claro. agressiva, É sabe? isso. O pai é o link dele com o mundo, cara. O pai é o pai dele, tá ligado? Não tem como você ignorar seu pai. E é muito difícil essa busca eterna pela validação. Tipo, você consegue, tipo a constatação de que a pessoa tem seus defeitos de caráter, mas o laço, nesse caso não sanguíneo, mas que seria o de paternidade, cria um vínculo que às vezes a gente dá chance atrás de chance, atrás de chance, pra tentar conciliar, e a gente acaba sendo refém um pouco dessas pessoas, né? Porque às vezes elas nunca fariam o mesmo pela gente. E aí eu acho que. Então é isso que eu acho que essa última cena ali. E você só sobrevive se tornando um monstro também, sacou? Porque se ele não fosse atrás, se ele não brigasse sei que lá, ele ia ter desaparecido, entendeu? Tipo, Pois é, e aí, tipo, por isso que a última cena eu acho que ela deixa um gosto amargo pra mim, porque. Sabe, eu acho que deveria ter alguma forma de equilibrar pelo meu bem, da minha saúde mental, depois de tudo que você passou, eu não vou carregar o fardo do rancor. Mas ao mesmo tempo, pô, pode ser mesquinharia minha, mas eu não quero que aquele cara, nos últimos segundos, depois de tudo que ele fez, ele tem um final destruiu feliz. tudo. Que, agora que eu quebrei minhas duas pernas foram arrancadas, eu me arrependo do que eu fiz com você, você me deu um beijinho na testa e tudo vai ficar bom. Sabe, podia ser agridoce, a história é agridoce, né? E ela tem uma nota muito positiva, pra mim, muito em parte dessa resolução ok, assim, eu não quero que ele arranque os olhos do pai, que nem no Blade Runner, mas Eu achei que isso fosse acontecer. Ele ia, sei lá, agora tá na hora, esmagar você o- vai em paz. a parada é, o pai podia, né, não morrer, só ficar paraplégico e ir embora. Fala, tá bom, vive aí paraplégico sozinho agora. Cara, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que... E aí Mas começa enquanto- a sair um pouco da Mas enquanto o pai fantasia. não morre, ele não vai conseguir se libertar também, né? Mas fala. Assim, atravessando um pouco a parte da ficção e trazendo pra vida real e da história, assim, Não tem diferença. minha, eu acho que em determinado momento uma palavra de arrependimento de alguém que só te machucou, mesmo que seja no final da vida, possa ser uma coisa impactante. sabe? Claro, é 100% impactante, é a coisa mais importante. Então, assim, até que ponto, pela visão do espectador, eu fico assim, porra, foda-se, você não tem que perdoar teu pai porque ele te fudeu a vida inteira. Mas, de repente, num cenário real, seria algo que realmente impactasse. Só uma palavrinha. Claro que é, mas tá na Bíblia essa porra, pra quem gosta. Que ele leu. Tipo, é só você falar literalmente, tipo, pedir perdão no final ali, mas tem que ser o perdão do coração, sabe? Então, eu acho que é um pouco cômodo naquela situação que o cara tá completamente moribundo, sabe? Ele tá se arrependido. Eu estaria arrependido também, né? Se eu fosse um cientista maluco sem escrúpulos. Caralho, eu vou morrer aqui no meio da porra da Serra de Itatiaia, dentro de uma escuna aqui que emperrou porque o meu filho arrancou minhas pernas, porque eu não cantei música de nada pra ele. Sim, eu me arrependo. Mas aí então fica um pouco... Funcionou, tá? Coitado, esse moleque está na mão de Estocolmo total ali, mas o filme também tá falando alguma coisa, sabe? Né? Ele não é um documentário. Então, tipo, podia ter um meio termo. Não ser, arranquei as tripas do papai, mas também não ser, cara, você tentou o seu melhor, cara. Foi uma parada ali que tava difícil pra você também e tal. O cara destruiu tudo, né? Ele é a causa da morte da mulher e aí do cara se defender e matar. Ele é um monstro de fato. Ele é um assim, essa é a grande questão, né? Que a Mary Shelley foi genial, né? Porque acho que as pessoas não colocavam isso, né? E ela fez essa parada.
E aí, tipo, só meio que tocando no que você falou que é coisa meio bobinha, não é muito de terror, isso foi uma parada que eu... Tudo bem, essa foi a proposta, o Guilherme Del Toro chegou e falou, né? Mas ele é muito bom em justapor essas coisas, sabe? O Labirinto do Fauno, ele é tocante. O Cronos, quem viu, ele é, sabe, ele é um filme catártico, emocionante, mas que tem cenas, assim, ele tem momentos, assim, muito nitidamente de terror, desconcertantes. Esse filme, muito pontualmente, tem. Ele poderia ter pipocado um pouco mais, mesmo no sentido de desconstruir a figura dele, o monstro, né? Poderia ser que nem no Drive o Ryan Gosling vira besta ali no elevador. E ser o Victor Frankenstein, que também tem um Drive, se tornando o verdadeiro monstro, sabe? Enfim, eu acho que tonalmente ele até, sabe, se sustenta. Acho que a minha maior questão realmente é... Eu não senti... Não, muito bom. Não, isso só a única parada do contexto narrativo, assim. Eu acho que você justificou bem a parada da mulher, entretanto. Embora ela fala muito eloquentemente na caverna, mas tudo bem, é uma fábula. Mas a parada que eu discordo de você é só que eu achei que essa duração se fez sentir, assim. Sim, é. Eu acho que ele tem picos que... Pô, agora engatou, vamos. E aí, Não, mas porque aquele. Eu estou falando também. Se eu não tivesse, talvez, no momento que eu estou na minha vida, eu sentisse mais a parada, sacou? Tipo... mas que até cenas que não são emocionantes, tipo, dele trocando uma ideia ali com o Hans Landa. Ele aprendendo a parada, tem várias coisas que eu sei que são letras ali, mas eu tava em Não, o monstro na fazenda. Eu achei, vai. Eu achei que aquilo foi mais longo pra mim. O ponto mais baixo pra mim é entre a aula de anatomia que ele faz um proto-monstro ali e o castelo quando o dia de fazer o Frankenstein. Esse trecho acho que tem muita gordura de livro, assim, de pô, vamos os caras bater os papos ali, pô, como é que a gente vai fazer aqui? Aí tudo bem, eles quiseram tacar outra parada, que é o Christoph Waltz não quer morrer e tal, e aí ele se espatifou e foi prontamente esquecido até pela sobrinha, mas então eu acho que ali poderia ter sido mais sucinto e... mas a sobrinha nem... Ele esqueceu porque ela nem soube. Ela achou que ele estava viajando. Não, mas ela perguntou, isso não é assim, aí só que isso não vira muito. Isso não volta pra morder ele no cu ali. Então, tipo, ali poderia ter sido um pouquinho mais direto. O nosso amigo aprendendo. Antes dele falar com o velho, eu acho que poderia ser uma montagem mais no long. Assim, eu não sou um cara que conta filmes de 2 horas e meia, mas esse foi um que eu pensei, pô, os vales estão meio que puxando os picos pra baixo, assim. Então, eu enxugaria esse filme. Assim, nessa eu tô com ele, não acho um filme muito arrastado, não. Eu achei bem confortável, assim, ver 2 horas e meia, não ficou maçante pra mim. Achei ok. Uma coisa que eu imaginei que fosse ser de uma forma e foi completamente diferente foi a relação dele com o irmão. Porque os dois são, assim, pessoas completamente diferentes em relação ao modo de ser. Criação. Passaram uma vida completamente distante e no filme eles são bestas, assim, mas sabe? aí fudeu, porque... Cara, eu pensei algumas vezes aí fudeu, porque... várias pessoas quando eu tenho essa mesma coisa com meu irmão, assim, de certa forma, sacou? Meu pai, ele, cara, estupidamente mais severo comigo, sacou? Quando meu irmão nasceu, foi uma questão ali de, porra, eu não vou fazer com um moleque mais novo que eu fiz com o mais velho, tá ligado? E, tipo, eventualmente, só que eu, ao mesmo tempo, eu no suporte ali do meu irmão e tal. Eventualmente, a gente se distanciou, mas mesmo assim, hoje em dia, a gente continua... Tipo, a gente não se fala tanto, mas a gente se encontra e é best, sacou? Não tem diferença nenhuma. Então, eu não vejo implausibilidade nenhuma. Acho que, inclusive, é a dinâmica normal que você tem de irmãos mais velhos e não mais velhos. Não sei se você tem irmão mais velho ou não. É que o Victor é Não, tão eu sou mais merdinho, velho. que ele poderia ser, tipo... ressentido, ingênuo, Claro, quer cornear o irmão. Claro. Não, já. O Victor é muito merda. Tem mais algum ponto específico que vocês gostariam de ressaltar, visualmente ou narrativamente, ou qualquer outra coisa? Não, tem uns que mas dá pra falar nas críticas, não é mesmo. Cara, pensando aqui, acredito que não, assim, gostei bastante dos diálogos do senhorzinho lá da fazenda com ele. Achei que aquilo ali mudou bastante o personagem que ele se tornou dentro do próprio filme ali.
E sim, foi Ele é meio muito paciente, né? Porque todo mundo tá querendo matar ele, mas ele até deu o benefício da dúvida pra humanidade no fim das contas, né? Mesmo sem conseguir a waifu pillow dele que ele tava suplicando pro Victor. E Elizabeth, assim, meio. Tem uma aura, não, mas uma pegada meio intelectual, assim, sabe? Quando você pergunta uma coisa pra uma pessoa, ela te responde com outra pergunta. Ela passou o filme inteiro meio que quase requestionando as pessoas que falavam. Não, mas ela é a mais inteligente. Desconstruindo ela é o literalmente... pretenso, a pretensa superioridade intelectual do o homem, masculino. né? Não, Eles estão ali discutindo. ela dá uma surra nele quando ele tá comendo lá a porra do pudim lá. Ela esculhamba ele ali, ela já mostrou, brother, Sim. você não é nada perto de mim, sacou? E inclusive, Mas ela o ainda tem a confessionário ironia do foi livro, sensacional, né? assim. E uma grande desconstrução, na verdade, que esse filme faz. Um bom momento pra pontuar isso, que é eles desenham o início de uma história romântica lugar chamado Notting Hill, né? Tipo, ele gostou dela, quer dizer que eles vão. Eventualmente ele vai conquistar ela, apesar de estabelecer relação com o irmão. Não. Primeira coisa que ele faz é tentar extrair uma confissão dela, achando que ela vai, né, uma das cenas mais de humor do filme, pagar um pau pra ele, quando ele se passa pelo padre, e ela começa a humilhar ele. E aí ele tenta e não consegue, depois, e é legal essa coisa, tipo, mas eu sinto uma coisa no âmago do meu ser, a gente era pra ser essa, eu sei que isso é verdade, mas essa é a sua verdade, mas é a minha, tipo, já tá metendo Não, um eu consentimento tomei uma ali. decisão, você tem que respeitar a minha decisão. E pelo contrário, não só eles nunca se manifesta nada, como ele acaba matando ela, desnecessariamente. Sendo a pessoa violenta e culpa o monstro, como ele já tinha feito com o tio dela, né, que ele matou também, no fim das contas, e aí não teve essa resolução, apesar do lance de fábula, não teve essa resolução de conto de fadas, nem teve a companheira também, porque é isso, que a gente já tá desconstruindo a ética de tudo que foi feito, assim, tipo... Ele é o Elon Musk do rolê, né? Quem é Elon Musk? O Victor Frankenstein. literalmente. Ele é o Sigma, diriam. Sim, exatamente, é isso que eu ia falar. Não, quando você falou, vamos falar sobre Sigma, porque é o seu assunto favorito, eu falei, porra, ele é literalmente a definição do Sigma, tá ligado? Sim. Tipo, o que o Sigma acha que ele é, só que o que o Sigma é de verdade. O manualzinho dele de pick-up artist Não, tá. Opa. Puta, eu tenho a maior crítica do filme. Isso foi preguiçoso. Foi a única hora do filme assim que me tirou assim, do filme. É o Frankenstein voltar pro castelo e achar todos os manuscritos e a porra do jornal intactos pra ele entender tudo. A porra do castelo pegou fogo, explodiu e em cima da neve estão todos os papelzinhos. Tipo, pô, brother. Aí, bem. Mas era um papel especial. Vamos inventar uma desculpinha melhor. Fala que o Oscar Isaac botou tudo num baú, o baú estourou e caiu no meio da neve ali fora, sabe? Vamos, porra. Aquilo ali foi preguiçoso até o cu, tá ligado? Já tá entrando em momentos meio bizarros, fisicamente falando. Cara, o que mais me assustou foi ele escalando aquele aquilo foi bizarro chovendo também. pra caralho. Eu falei, E ele com o maior alpinista do mundo ali. E Ele não escorregou nada. eu também achei. Não, eu fiquei aflito porque ele tá botando para-raio ao vivo. Então, Não, imediatamente sério. Imagina você cair nele. E é um mega para-raio. Eu paro todos os raios. Não, realmente. Podia só acabar ali. Ele baixou o Tom Cruise ali no Missão Impossível 2. Só que tava seco no Missão Impossível, então foi bem mais difícil. Porra. E com certeza aquele concreto ali deve escorregar dessa quando tá chovendo. Pois é. Cheio de lama, lodo, aquela porra. O cara carregando uma parada pesada de prata, tá ligado? Desculpa, porra. Aquele plug anal. Isso é tranquilo. Quando abriu o diabo assim. Mas já de propósito. Ele falou, não, tá pequeno demais. Faça de novo. Bom, querem ir pros critérios? Você não sabe o que são os critérios? Não sei. Matheus, a gente vai pegar um plug. Não. Então, tem 3 critérios que estão mais para 6 que a gente avalia com pontos arbitrários no final de cada gravação. E cada um vai dar a sua nota, uma nota que pode ser uma coisa abstrata ou pode ser de 0 a 10. Você vai ver, vou deixar você ser o terceiro do primeiro critério e assim vai. Hélio, vamos falar então sobre violência e efeitos especiais. Esse é o primeiro critério. Tá. Violência e efeitos especiais. Cara, então, violência e efeitos especiais. Eu gosto de muita coisa, mas eu acho que foi aquilo, assim, eu acho que pra não pegar um PG-18, sei lá, ele segurou muito o gatilho. É 18? Aqui é 18. Putz, tá, então, assim, ele viajou mais ainda. Não, tem acho umas que coisas assim, que são fortes. tem umas coisas que são minimamente fortes, mas assim, aí
eu vou ter a melhor cena pra mim, que é a mais legal, que aí, pô, show de bola, é quando ele tá testando as partes do corpo lá, quando ele tá montando o Uma cena de Frankenstein, terror, aí você mostra falou. o tendão, a parada, sacou? Tipo, mostra ele arrancando a pele, aquilo ali é legal, mostra... E aí, mas as cenas de violência entram numa parada que eu não sei se foi, que é porque como o cara que faz essa parada, eu não sei se ele fez isso porque é mais fácil, ou se ele fez isso pra não mostrar muito evidente, ou se foi uma mistura dos dois, sacou? Todas as cenas que tem de corte, de parada e tal, é tudo no escuro, tudo com blur, tudo com movimento, você não vê a definição direito, então fica uma coisa assim meio tipo... Ele não faz na luz, o cara quebrando, quando faz, tá o cara, tipo... Tem um cara ali que é o marinheiro lá, o segundo, que quebra quando ele fica de costas, mas tudo é meio tipo... Isso não é nem efeito direito, é um contorcionista. Ali, Então assim, fica aquilo... Olha, legal. Ficou... A proposta é Acho que legal, você mas não é... O fato de não ser tão visual legal. Ele arrancando a mandíbula do cara podia ser mais gráfico aquela cena. Então, mas eu acho que foi isso. Foi pra manter nesse lugar um pouco mais infantilizado, assim. Mas, pô, podia ter arrancado. A quantidade de sangue que sai é quase nula no filme, né? Que é uma das grandes coisas que levam a pedir. Você tem muito, muito pouco sangue pra o nível de violência que é. Ele arranca as costas de um bicho, sabe? Não tem sangue nenhum na roupa dele, nem nada. Então, assim... Então, por causa disso, assim, eu vou dar uma nota, a seguinte parada, assim, um corpo de Frankenstein, mas sem os braços e uma perna. Não, sem os braços e sem o joelho para baixo da direita. Tá, essa foi a nota, tá? Entendi. Agora você pode fazer qualquer nota, vamos lá. Acho meio- Aqui tem uns Frankenstein, né? Só fala sério desses Frankenstein aqui. Mas enfim, a minha, pra ver nesses efeitos especiais, eu acho que realmente tem algumas cenas que cortou muito rápido. Acho que, considerando que aqui os caras tacaram logo 18, não tem muita necessidade. Você até destacou a mais evidente, né? O cara que ele arrancou a mandíbula com a mão ali na cabana podia ter mostrado, olha só, que a mão dele foi forçada. Mas eu acho que é muito criativo tudo, e eu acho que a sugestão às vezes é mais aflitiva, né? Tacou o cara ali na fogueira, e se o cara começou a pegar fogo, você tá pensando, que coisa terrível que está cometendo ele. E escalpelou o cachorro, quebrou o pescoço ali do outro, você vê ele meio assim. Eu senti falta do Frankenstein mais queimado, assim. Eu acho que é aquela cena que ele tá fugindo do hotel. Ia ser legal se ele tivesse sido burn, tá ligado? Sair, mas... Do hotel? Do hotel... Do castelo. Que hotel que você tá ficando aí, cara? É que eles têm uns flyers falando que você vai te acorrentar ali. Tu gostou dessas partes dele acorrentado, né? Exatamente. Pedindo pelo Vitor. Mas eu acho também, quando o cara se espatifa, né? Eu achei realista, né? O cara cai de costas e levantou a cadeira, isso foi legal e bem feito, e eles ficaram ali, podia ficar em algumas coisas, pode ficar mais. As duas coisas terríveis que acontecem com a perna dele, acho que foi bom. A explosão, que a primeira perna quebra, foi na segunda quebra que ele cai e você vai rolando assim. Até agora eu não entendi como que a perna dele espatifou, bateu naquela placa de... A primeira ou a segunda? Não, a primeira ele tá rolando, e ele tá rolando, e nesse processo a perna dele tá batendo no chão, tá? Isso é... Não, a primeira foi a explosão da porta, que ele abriu o castelo. Então, mas aí ele explode, só que ele tá rolando e batendo, sabe a explosão. É que nem um acidente de carro, se esse cara voar, a perna dele pode ficar no meio do caminho. Você vai perder um membro no meio da parada, você tá rolando ali no chão. E a segunda, acho que ele literalmente faz isso, né? Ele isola. Ele caindo, o bagulho ficando solto. Mas isso é uma crítica mínima que eu tenho, assim, também do filme, assim. Ok, o monstro é um monstro. Agora, o Vitor, ele é um ser humano. A quantidade de vezes que ele é isolado, na maneira que ele é isolado, e a falta de sequela deles, quando o monstro joga, ele arrebenta camas, arrebenta armários, essa e ele cena sai correndo. Muito legal, Não é uma cama que é madeira, é uma MDF. Não é uma cama que é uma MDF. Ele quebra as duas hastes e aí a cama fica assim. Eu achei que ele bem Sim, mas tipo, pra quebrar uma madeira daquela... Puta que pariu! Ele tava movido pela ciência, pela vontade de descobrir. Ele era o Frankenstein. Ele era o Frankenstein. Ele de fato é o Frankenstein. E bem, então acho que a violência é boa, ela é eficaz e ela tá nessa linha clássica do Guilherme Toro de juxtapor coisas assim muito doces e bonitinhas e idealizadas com coisas viscerais, tudo bem, menos violento que no Labirinto do Fauno, né?
Então, mas os efeitos especiais, eu acho que tipo, tem alguns. Infelizmente, eles tiveram que fazer muitas cenas de cachorro atacando ovelha e do momento que ele alimenta o servo lá, quando ele acabou de sair do castelo. E aí é muito óbvio, sabe? Infelizmente, sabe, não chegamos num lugar em que essas coisas parecem pertencer ao ambiente. É uma computação muito na cara. O fogo, acho que tem alguns momentos também que tá meio videogame ali. A explosão, eu acho que teve uma que eles tacaram assim meio a caralho. Então, pô, o filme tem zilhões, mas a gente tá no limite aqui do que é humanamente possível. Porque assim, não adianta quão bons você tem. Quando tem uma que tá fora do lugar, você desconecta. É que nem a porra do vidro do Good Boy lá, né? Essa cena... Mas ela te tira, assim, e quão bem é... Fica quase cômica. Então, poderia, sabe, ter sido uma coisa... A violência eu tô aceitando, acho que tá num nível bom, podia ficar mais... Tá aceitando violência, né? Na masmorra que tu falou que a gente chama de hotel. Tu chama aquilo de hotel, não tem nem que conversar mais. Não tem nem que conversar. Mas enfim, com charutos e conhaque. Mas os efeitos especiais, até pra, sabe, só essas coisas mais bombásticas, literalmente, são as coisas que menos ficaram legais, então eu vou apagar 8 cigarros no Hélio. Ele vai pedir mais, mas ele quer 13 cigarros, mas eu não vou pagar 13, eu vou pagar 8. Tá, só 8 de 13. Matheus, agora você, violência e efeitos especiais. Violência e efeitos especiais. Cara, em termos de violência, eu acho que o filme equilibrou bem, assim, mostrando cenas violentas, mas não foi algo que incomodou, assim, algo meio gore, sabe? Que você... Nossa! Tá. Por mais que... Acho que a cena do irmão dele batendo na cabeça, aquilo ali me deu um... Ah, tá. Sonoplastia. Mas eu vou te falar uma parada só, uma leve adendo. Essa cena é pesada, mas eu achei que o Aftermath, quando ele conversa com o irmão, a cabeça do irmão tá muito inteira, assim. Eu queria ter visto um buraco maior. O nariz que faz rolado. Ele que puxa assim o nariz dele. Eu não achei... Então, assim, pra mim, a parte da violência teve, não acho que foi uma coisa que passou em branco no filme, mas não incomodou, assim. E lembrando de outros filmes do Guilherme Del Toro, eu particularmente não lembro também de filmes que tem uma violência que incomode. Dele? Pô, tem uma que me pega muito. Quando ele corta com o canivete a boca do maluco que fica aberta, ele sutura, ele bebe um uísque e começa a sangrar a ferida, o general fascista lá. Essa me pegou muito. Então eu não lembrava dessa. Bom. Mas, enfim, prosseguir. Mas eu não lembro agora de um filme que eu vi, cara, era de terror esse. Tem até uma trilogia que jovens vão pra uma fazenda distante. Ah, tá. X, Pearl e... eu acho que é esse. É com a mulher. É com a Mia. Cara, esse me incomodou, assim. Que tem um garfo que pega no olho do cara. Que tem um casal de senhores, assim. Isso mesmo. Nossa, esse filme... Ela que sobrevive. Spoiler. Estragou tudo. Conteúdo para outro vídeo. E aí, acho que não chegou nesse nível, mas também eu não achava que iria chegar. Em relação a efeitos especiais, assim, não achei tão bom. A parte do fogo, cara, o fogo chegou a 20 centímetros dele. Ele tá andando ali descalço. Ele ficou de boa, assim, sabe? Eu imagino que isso não acontece na realidade. Então, digamos que eu tenha corrido uma mini maratona de 5 km, talvez eu tenha parado ali no 2.7. Pra vomitar e defecar. Seria mais gráfico do que esse filme. Você já, eu vou te falar uma parada. Você já tá um nível à frente das pessoas que sempre usam parâmetros de 10 a primeira vez que elas dão nada. Sempre, numa maratona de 10 km eu corri 6, tipo, 6 de 10, tá? Como você já se mostrou um perito, você vai inaugurar o próximo critério. O próximo critério é sustos e terror psicológico. Como você avalia esse filme sob essa lente? Cara, acho que eu não tenho que avaliar isso aí. Susto e terror psicológico, assim, achei muito de boa. Acho que esse quesito nem era um quesito que eu pensaria, assim. Então, digamos que seja
Aqueles... Procurando coisas. 4 quadros. Aqueles 100 folículos na cabeça de alguém calvo, sabe? Ah, entendi. Ah, isso foi muito direto? Não, tranquilo. Pra bom entender. Sem cabelo basta. Sem, eu também faço parte do clube. Mais uma vez eu degradei de calvície aqui. Tá, suicidal psicológico. Por mais que, tipo, e eu acho muito válido o Guillermo del Toro tenha se proposto a contar uma história sentimental e não transformar o Frankenstein no esquadrilha deu a louca dos monstros e ele tá ali com a múmia e com o Drácula e o lobisomem aterrorizando. O terror pode estar na experiência dele, né? Você pode botar o cativeiro dele, pode ser uma coisa assustadora, o delírio e a obsessão do Frankenstein, a violência dele com todo mundo que cerca ele. Ou até começar a desconstruir o medo, tipo, a gente percebe o monstro de uma forma aterradora e vai vendo. E aí ficam falando isso no filme, né? Não é ele que tá ali, é você e tal. Mas, como ele sempre conseguiu misturar bem essas coisas, acho que ele poderia ter não abandonado completamente. Tem ali momentos muito pontuais, né? Tem ele reanimando o cara fetal ali, que não tem a mandíbula, que tá com as costas. Uma cena legal também, violenta também, que a criatura é bizarra. E aí no início você vê ele, né, isolando a rapaziada na neve. Mas no geral eles abriram mão disso. E terror psicológico, acho que tem esse elemento conceitual da coisa, né? Imagina o estorvo, que é a existência do monstro. E como ele não tem nenhuma saída, ele não consegue nem morrer. Porque, sabe, ele está condenado a vagar o mundo sendo odiado por todos. E essa parte eu critico bastante, não. Mas, novamente, como eu falei lá atrás, eu acho que teve alguma coisa, novamente, eu acho que o Guilherme del Toro tão bom nisso, eu acho que não consegui ter uma catarse com o sentimental desse, assim. Eu aprecio intelectualmente o que está sendo contado ali, óbvio que eu quero que o monstro seja feliz nessa vida, mas eu não fiquei, sabe, o Labirinto do Fauno é um filme que aperta o coração, você tá falando, obrigado. Eu não, sabe, tava ali, meu Deus, sabe, tipo, caramba, eu vi um filme bobo esses dias, o Coda, que é sobre uma mulher que ouve com pais que são surdos, e é um filme muito mais despretensioso, que do nada teve uma cena, assim, tão sensível que eu fiquei assim, caramba, como é que esse filme suscitou uma emoção ali. E aí, então, o psicológico ficou, sabe, talvez fosse um pouco mais angustiante, se não tivesse aquele beijinho na testa, eu tivesse mais afetado. Mas, enfim, não é a proposta, vamos dar uma nota aqui, notas de carvalho num vinho suave de R$11 que você comprou no Mundial. Hélio. Cara, eu concordo muito com o que você disse, no sentido assim, tipo, não tem, né? Eu acho que poderia, assim, tudo bem você não querer fazer a parada baseada nisso, mas foi um pouco daquilo que eu falei, ele quer tornar uma parada tão xoxo, tão arroz branco ali, sem tempero, que tipo, é legal, você come, é nutritivo, mas falta ali podia ter uma coisinha ali que não tem, sacou? E não era difícil, não é tão difícil encaixar, foi uma escolha de não querer. O tema, o universo, tudo é plausível para se encaixar, mas não escolheu. Elizabeth, não é o nome dela? Então, assim, a minha nota vai ser a Elizabeth pro filme e pra minha vida, né? Tá faltando. É isso. Tá certo. Acompanhante. Acompanhante. E eu vou falar o último critério, vou começar, que é atuações e credibilidade das ações dos personagens. Vamos começar pela credibilidade. Pau no cu do beijinho na testa e dar uma olhada falando, você é tudo que eu precisava nessa vida da caverna. Não, mas a atuação como eu pincelei mais cedo, esse filme não tá naquela seara do naturalismo, né? Ele não é um filme que se pretende a mostrar a realidade nua e crua, como talvez A Bruxa, que o cara da Bruxa tá nesse filme, mas como um espetáculo teatral maior do que a vida, assim, aquela coisa, um sonho que talvez seja um pesadelo. Eu acho que o Oscar Isaac segurou bem a marimba. Assim, todos os filmes que a gente vê tem o cara que esse é o seu filme, vai. Eu acho que ele fez muito bem os altos e os baixos dele, ele empolgado, ele triste, ele tá sempre meio zangado. Mas ele conseguiu, sabe, não ficou uma coisa tosca.
o Jacob Elordi, do alto de seus Isso que eu queria 1,96. saber. Isso que eu queria Esse saber. é o- Da Pampam. O que você achou do monstro? O que eu achei do monstro? Talvez recaia nele eu não ter ficado de olhos marejados vendo esse filme, porque ele não me tocou, assim. Eu não vou dizer que ele mandou mal, mas o Oscar Isaac não foi exigido que ele mudasse o mundo. Ele tem que fazer um personagem ali, sabe, quase, sabe, caricato de teatro, mas ele pegou e fez uma parada interessante, assim, um cara pô, comandando ali o monstro, tá na sombra dele, em mais de um sentido, e Mas até a estética também. Tudo, a assim. a estética todo eu achei filme, assim. sem muita imaginação, assim, ele parece os zumbis do Eu final fiquei do Resident Evil. pensando se isso ou não, ou se foi demais, até foi uma subversão, né? Porque você fica sempre esperando aquele gigante verde. E a parada é que, assim, vai ter muita gente gunando pra esse Frankenstein, né? O Nosferatu Não é, mas esse Frankenstein, ele é um lindo. pedaço de mau caminho, né? Não, eu vou te falar, novamente, pô, sinto muito por nós três, mas ele cabeludo ficou mais interessante do que ele careca. Não, discordo. Aí, isso eu criatura. discordo. Ele careca Criatura. tá mais legal. Não, eu acho que o cabeludo mais... Não, mas aí vai defender a gente, porque ele é mais monstruoso quando ele tem cabelo. Tipo, a criatura, ele careca, tipo, coitado dele. Eu fiquei mais com pena dele. Eu lembro mais do Prometeu. Né? Que é um bicho que, inclusive, eu odeio o design. Então, eu acho que ele é uma coxinha de retalhos ali. Ele só não fede nem cheira. Eu nem tinha... Tanto não fede nem que eu não fiquei pensando nisso. Não, mas é porque eu fiquei muito bizarro, porque eu esperava mais aquela coisa mais tipo... ele é sempre aqueles suturas clássicas, né, que são braços, e na verdade ele é uma parada muito mais uniforme, que até nem faz tanto sentido, assim. Tipo... É porque ele tá cicatrizando tudo, né? mas como é que o cara conseguiu fazer aquela colcha de retalhos até antes dele nascer? Ele já tá com aquela, Ele já tá aquela coisa shapeado, meio né? branca. Shapeado. Assim, tipo, Goals. E a gente, uma coisa que nós três discutimos bastante antes de filmar foi qual seria, se o pênis dele está à altura. O Matheus não parou de falar sobre Eu isso. reparei, tava... Não, ele tinha um certo volume na fralda. Não, era bem pouco. Na franquia. Tá, você tem um critério maior do que o meu nesse sentido. Um critério, eu disse. Um critério. Não, eu tá entendido. O Oscar Isaac tá muito bem no filme. A nossa Mia Goth, neta da Maria Gladys, acho que ela não foi muito demandada. Tem aquela voz icônica ali. Eu acho que de resto é isso. Todo mundo fez o seu papel. Esse é o Oscar Isaac Show. E ele mandou bem e ninguém mandou mal. Então vou dar uma nota boa. Vou dar uma nota... O que oriental o que ele estudou, eu vou dar... O do Oscar Isaac é acima de 9 mil. O dos outros é o que ali do Piccolo. Tá bom, assim. O cara se resolve na mão. Hélio, por favor. Antes que eu me esqueça de novo de perguntar pra você. Credibilidade e atuação de personagens. Cara, eu vou... assim, é aquilo, assim. É um mundo meio fantasioso, mas a maioria dos personagens eu comprei, assim. Eu comprei ideia, até eu achei o monstro, assim, eu achei até impressionante o quanto... Talvez o espelho. Não, o quanto, assim, tipo, eu achei que eu ia ficar cansado com o monstro, assim, tipo, tá... Porque as cenas são cansativas do monstro, o monstro alimentando ali o bicho, tá? Pelo menos a borboleta não pousou na mão dele. E ele sem querer esmagou. Eu ia dar um soco na tela. Um soco na tela na hora. Então, assim, ele foi assim, dentro da expectativa ali, ele foi uma parada razoável. Eu vou te falar uma parada que vocês não vão gostar, assim, mas pra mim o pior, assim... É o Oscar Isaac? Não, é o velho da porra da cabana, assim. Eu achei ele muito caricato, aquele personagem ali, no nível, assim, muito... Mas tudo bem, é parte da brincadeira. Morality. Eu achei muito... vou ficar ensinando a novinha aqui, enquanto ele tá Não use o olhando. termo novinha, por favor. O quê? Não use o termo novinha, por favor. Tá. A garota novinha, pô. A criança. É criança. A idosa, lembra? Que a garota tem. É nova. Sim. Aí a questão é a seguinte. Ele ficou lá ensinando ela, e aí, tipo, ele ficou lá olhando, e assim, ok, vou levar, vou aceitar. Então eu diria que, assim, puta merda, a credibilidade, eu daria que, tá bom, fudeu, Bora. 4 dinamites de 6, assim. 4 bananas de dinamite. Nada escapa, Freud.
Matheus, pra encerrar, a sua opinião sobre atuações e credibilidade das ações dos personagens. Cara, eu no geral gostei, assim, acho que cada um cumpriu bem seu papel, com alguns destaques mais positivos. Cara, eu gostei do velhinho, porque ele passou uma vibe de velhinho mesmo, que tá a fim de fazer o bem para o mundo ali. Não todos, né? Aquela velha parada Não demais. todos, A gente tem mas- que parar de É. sair do estereótipo de velho que acumula sabedoria, porque isso pode acumular muita burrice também. Verdade, É. concordo. E muita maldade. Assim, os personagens não me emocionaram, mas eu senti empatia pela... Assim, acho que por todos, assim. Acho que não teve um que eu senti uma diferença muito grande, porque não tava contando muito bem ali a sua não própria tava narrativa. O tio, eu odeio o tio. Até o falei tio. aqui. Eu Não, tive o tio, assim, é o o tio, Felipe. eu odeio ele O como Felipe. pessoa e o que ele prega assim da vida Ah, dele. Pode atuação, Mas- ele não consegue, ele só faz o mesmo cara todos os filmes, cara. Eu acho ele Ah. muito limitado, o Christoph Waltz. Tirou onda do Bastardos Inglórios e nunca mais. Ele me irrita, porque eu não consigo não ver ele ali e a culpa é dele. Mas acho que ele fez bem o papel daquela pessoa do filme mesmo. Que eu torço pra morrer. Vingança. Então, assim, cara, de credibilidade, eu colocaria assim, enfileiraria as 20 principais cervejas e eu diria que esse filme é uma Spaten, assim, funciona, sabe? Tá bom, Funciona. correto? Boa nota. Você É. merece uma nota 10 de 10, é. porque você sabe dar notas. Exatamente. Gente, Frankenstein. Vê essa porra. Vê essa porra. Se tiver uma Vale. tela grande, se já tá pequena, toma uma parada que faz essa tela ficar maior. E é isso aí. Valeu.